algumas das maiores fábricas de pão do mundo, uma única linha de produção consegue fabricar mais de 13 mil pães por hora, o equivalente a mais de 3 pães completos, do início ao fim, a cada segundo que passa. Empresas como o Grupo Bimbo, gigante mexicano reconhecido como a maior companhia de panificação do planeta, com faturamento anual superior a 22 bilhões de dólares, sustentam essa escala através de uma rede de fábricas altamente automatizadas, capazes de transformar farinha, água e fermento em milhões de pães frescos todos os dias, distribuídos através de uma das redes de entrega mais densas de toda a indústria alimentícia mundial. Neste vídeo, vamos entender como funciona na prática a produção industrial de pão em larga escala, desde os primeiros ingredientes misturados dentro de uma masseira gigante, até o momento em que o pão, já fatiado e embalado, está pronto para ser entregue nas prateleiras de supermercados ao redor do mundo. Tudo isso em questão de poucas horas. Vamos começar entendendo a primeira etapa fundamental de qualquer produção industrial de pão, a mistura da massa. Diferente de uma padaria artesanal, onde um padeiro mistura manualmente pequenas quantidades de ingredientes, fábricas industriais utilizam masseiras espirais gigantescas, capazes de processar centenas de quilos de farinha em uma única batelada. Sensores automatizados controlam com extrema precisão a quantidade exata de farinha, água, fermento, sal, açúcar e outros ingredientes específicos de cada receita, garantindo consistência absoluta entre milhares de lotes produzidos ao longo de um único dia de operação. Essa mistura é processada durante um tempo cuidadosamente calculado, geralmente entre 10 e 20 minutos, dependendo da receita específica, permitindo o desenvolvimento adequado do glúten, a proteína responsável por conferir ao pão sua estrutura elástica característica, essencial para reter os gases produzidos durante a fermentação e garantir a textura macia e aerada que consumidores esperam de um pão de qualidade. Depois de misturada, a massa segue para a etapa de divisão, na qual máquinas divisoras automatizadas cortam a massa em porções individuais extremamente precisas, calculadas através de sistemas de pesagem em tempo real, garantindo que cada pão final tem exatamente o peso especificado pela receita, com variações mínimas de apenas alguns gramas entre uma unidade e outra, mesmo processando milhares de porções por hora. Cada porção individual de massa segue então para a etapa de boleamento, um processo mecânico no qual a massa é moldada em formato arredondado, através de um movimento circular controlado. Uma etapa essencial para reorganizar a estrutura interna do glúten antes das etapas seguintes de fermentação e modelagem final. Depois de boleada, a massa passa por um período de descanso intermediário, chamado tecnicamente de repouso ou fermentação intermediária, permitindo que o glúten relaxe novamente após o estresse mecânico da divisão e do boleamento, facilitando significativamente as etapas seguintes de modelagem final do pão, sem que a massa resista ou volte à forma anterior. A próxima etapa é a modelagem final, na qual máquinas especializadas moldam a massa no formato definitivo desejado, seja um pão de forma tradicional, um pão francês alongado ou qualquer outro formato específico de produto sendo fabricado. Essas máquinas de modelagem utilizam rolos e superfícies especialmente desenhadas, capazes de moldar a massa com extrema precisão e consistência, replicando exatamente o mesmo formato milhares de vezes ao longo de um único turno de produção. Depois de modelada, a massa é posicionada em formas industriais, no caso de pães de forma, ou diretamente sobre esteiras especiais, no caso de outros formatos, seguindo então para uma das etapas mais críticas de todo o processo, a fermentação final, também chamada de prova. Dentro de câmaras de fermentação industriais, temperatura e umidade são controladas com precisão absoluta, geralmente mantendo o ambiente próximo a 35 graus Celsius, com umidade relativa extremamente alta, criando as condições ideais para que o fermento produza dióxido de carbono de forma consistente, fazendo a massa crescer uniformemente ao longo de um período que pode durar entre 30 minutos e 1 hora, dependendo da receita específica sendo processada. Uma vez concluída a fermentação final, a massa já significativamente maior, macia e cheia de bolhas de gás internas, segue diretamente para os fornos industriais, verdadeiros túneis de cozimento contínuo, que podem se estender por dezenas de metros de comprimento. Diferente de um forno doméstico tradicional, esses fornos industriais funcionam de forma contínua, com esteiras transportando os pães através de diferentes zonas de temperatura ao longo do túnel, começando com calor mais intenso, essencial para o chamado salto de forno, o crescimento final e rápido do pão logo nos primeiros minutos de cozimento, e ajustando gradualmente a temperatura ao longo do percurso, garantindo o cozimento uniforme e o desenvolvimento adequado da crosta externa dourada e crocante.
Esses fornos industriais modernos são capazes de assar milhares de pães simultaneamente, com sensores de temperatura extremamente precisos, monitorando continuamente cada zona do túnel de cozimento, ajustando automaticamente a intensidade do calor conforme necessário, garantindo que cada pão individual receba exatamente o tempo e a temperatura de cozimento especificados pela receita, independentemente do volume total sendo processado naquele momento específico. Depois de assado, o pão não pode ser imediatamente fatiado ou embalado. Ele precisa passar por um processo controlado de resfriamento, essencial tanto para questões de segurança alimentar quanto para a qualidade final do produto. Pães industriais modernos costumam passar por torres de resfriamento espiral, estruturas verticais gigantescas, nas quais o pão viaja lentamente ao longo de uma esteira em formato de espiral, permitindo que o calor interno se dissipe gradualmente ao longo de um percurso que pode levar mais de 1 hora, sem ocupar um espaço horizontal excessivo dentro da fábrica. Somente depois de completamente resfriado, o pão segue para as máquinas de fatiamento automatizado, equipadas com múltiplas lâminas extremamente afiadas, posicionadas com precisão milimétrica, capazes de fatiar centenas de pães por minuto, com espessura absolutamente uniforme entre cada fatia individual, um detalhe que, embora pareça simples, exige calibração extremamente precisa para evitar fatias irregulares ou esmagadas durante o corte. Depois de fatiado, o pão segue imediatamente para as máquinas de embalagem automatizada, onde braços robóticos e sistemas de fluxo contínuo inserem o pão fatiado dentro de sacos plásticos específicos, seguidos pela selagem automática e, na sequência, pela aplicação de etiquetas contendo informações de lote, data de fabricação e prazo de validade. Dados essenciais para garantir rastreabilidade completa do produto ao longo de toda a cadeia de distribuição. Vale destacar que empresas como o Grupo Bimbo não competem apenas na eficiência da produção industrial, mas também na velocidade e na densidade de sua rede de distribuição. Diferente de muitos outros produtos alimentícios industrializados, o pão é um produto extremamente perecível, exigindo que a cadeia de distribuição funcione com uma agilidade excepcional, entregando o produto fresco em supermercados e padarias parceiras muitas vezes no mesmo dia em que foi fabricado, através de frotas próprias de caminhões refrigerados, organizadas em rotas extremamente otimizadas, capazes de atender milhares de pontos de venda diferentes ao longo de um único dia de operação. Do ponto de vista de controle de qualidade, laboratórios internos realizam testes constantes ao longo de toda a produção, verificando parâmetros como teor de umidade, textura, volume específico do pão e características sensoriais do produto final, garantindo consistência absoluta entre diferentes lotes produzidos, mesmo considerando a escala monumental de operações que produzem milhões de unidades diariamente, distribuídas através de dezenas de fábricas espalhadas por múltiplos países ao redor do mundo. No fim das contas, uma operação industrial de panificação em escala global representa um exemplo fascinante de como a engenharia de processos, a automação robótica e a logística de distribuição extremamente ágil se combinam para transformar ingredientes relativamente simples, farinha, água, fermento e sal, em um dos alimentos mais consumidos e culturalmente significativos de praticamente toda a humanidade, produzido e entregue fresco, todos os dias, através de uma cadeia produtiva que, apesar de sua escala monumental, continua entregando algo tão simples e essencial quanto um pão fresco sobre a mesa de café da manhã de milhões de famílias ao redor do mundo.